Olá, boa noite a todos. Meu nome é João Caetano Marchesini, mais conhecido como Caetano Marchesini. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Acabo agora a gestão do Dr. Marcos Leão como presidente, como diretor da comissão científica, e venho aqui com o maior prazer e orgulho de apresentar essa obra fantástica chamada Saúde Mental e Cirurgia Bariátrica. Essa é uma obra inédita, uma obra da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, capitaneada pelo nosso psiquiatra aí da Coesas, e já vai participar da próxima gestão devido à sua competência aí, Dr. Hélio Tonelli. A Michele Pereira, que está aqui com a gente, também participou da obra. Nós estamos aqui muito felizes de poder entregar uma obra que não é só uma obra para psicólogos ou para psiquiatras, é uma obra feita também para toda a equipe da Coesas, toda a equipe de profissionais da área de saúde que trabalham com pacientes obesos. Aqui a gente tem capítulos escritos por preparadores físicos, capítulos escritos por nutricionistas, enfim. Nós vamos conversar com o Hélio, conversar com a Michele sobre discorrer aí durante toda essa hora que nós temos aí sobre um resumo do livro. Mas eu falei com o Hélio e com a Michele aqui, eu gostaria muito de começar esse papo aqui agradecendo aos autores e coautores que participaram da formatação dessa obra aqui, que eu estou tendo o orgulho e o prazer de entregar aqui para vocês. Gostaria de estar em ordem alfabética aqui, como está no livro. Gostaria de agradecer a doutora Aida Marcondes Franques, a Alessandra Fabri, o Alexandre Leal, a Ana Lúcia Ivaciuc, a Andréa Levi, nossa amiga de muitos tempos, aí, guerreira com a sociedade de muitos anos, a Bianca Turme, a Bruna Basso Barreto, a Carmen Benedetti, o Cícero Menezes, a Cristina Aquino, preparadora física, que trabalha com a gente há muitos anos, desponta hoje na IFSO, que é uma federação internacional, faz parte de comissões, muito ativa aí para ajudar os pacientes bariátricos, a Cristina Freire, o Eduardo Quidinho, o Emilian Rejane Marcon, Fabiano Moreira, também preparador físico, Felipe Barbosa, o Hélio Tonelli não precisa falar, o doutor João Batista Marchesini, o professor João Batista Marchesini, que foi o terceiro presidente da Sociedade Bariátrica, e meu querido pai, aí, que eu tenho tanta admiração, o José Alfredo Sadowski, cirurgião bariátrico, a Lilian Caron, o Mariano Santos, a Marina Mensório, Mariane Rodrigues, a Michele, que está aqui com a gente, e a Tamires, que é uma nutricionista. Hélio, antes de eu começar a fazer perguntas e começar aqui dar uma viajada pelo livro todo, né? Eu gostaria que você desse uma introdução aí de toda a ideia e por que a importância dessa obra. Ok, Caetano, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que viabilizou esse projeto. É um projeto que começou a ser idealizado e formatado na sua gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e teve o término da sua implementação na gestão do Dr. Marcos Leão. É uma obra que foi escrita com muito carinho, uma obra que foi muito bem pensada. Quando nós pensamos em organizar os tópicos desse livro, nós pensamos em fazer um livro exatamente da forma como você falou, um livro que alcançasse a todos os profissionais que participam da equipe multidisciplinar. Então, cada capítulo foi escrito pensando nisso. Então, é um livro sobre a interface obesidade e comportamento, mas que em nenhum momento é um livro só sobre psiquiatria, só sobre psicologia, é um livro multidisciplinar. Então, ele tem capítulos escritos, como você disse, pela equipe da Cristina Aquino, que é a nossa preparadora física, pela Tamires, que é nutricionista, nós temos vários psicólogos que escreveram também. Então, eu acho que é uma obra que já começa com esse diferencial. A interface obesidade-comportamento sendo vista sob diferentes perspectivas, sob diferentes visões. Então, acho que o livro ficou bastante interessante. Eu gostei. Michele, agora, tempos de pandemia, tempos de muita ansiedade, é onde o prato parece que faz a diferença, né? A comida parece que abraça e nos dá um pouco de conforto, mas às vezes o conforto é excessivo.
a gente tem observado no dia a dia na clínica. E queria que você falasse um pouco sobre essa influência da saúde mental e da alimentação, né? Isso é importante. Muito obrigada, doutor Marquezine. Agradeço e parabenizo a todos que contribuíram para a obra, a toda a equipe da sociedade, aquela que está na linha de frente e também na retaguarda, uma equipe maravilhosa que certamente faz parte dessa obra junto com os escritores, junto com os autores. Bom, e falar dessa obra é já falar assim, poxa vida, e o próximo, né? Porque a gente agora tem um nível de publicação já estourando com a pandemia, mas trazendo questões que a gente já tinha, né, doutor Marquezine? Essa realidade da questão comportamento, aspectos culturais, sociais, psicológicos, e que a gente agora se depara e que a gente certamente tem agora a equipe mais capacitada, né? O livro traz essa perspectiva, eu falo desde quem está na graduação até os profissionais que já atuam na área, para que a gente possa avançar, pelo menos trazendo essa base, porque muita gente desconhece o nosso trabalho, ainda tem muito preconceito, e principalmente quando a gente olha para a questão da obesidade e do comportamento, trazer essa compreensão de que a doença, a obesidade é inflamatória e que o fato das pessoas estarem em casa, por si só, traz já um boom, que a gente já está aí sentindo, já tem estudos mostrando a infância já despontando com problemas aí não só educacionais, mas com os problemas de saúde, e a obesidade é uma dessas doenças que a gente já tem, o sedentarismo, o sobrepeso, e claro, a nossa população de pacientes que ou operaram ou vão operar, vivenciando aí o medo da recidiva, vivenciando o medo com relação a operar, e claro que a gente vai olhar, poxa vida, tem uma indústria que está trazendo o alimento que é fácil, é acessível, e a gente está em casa, vivenciando aí realmente todas as delícias e também as amarguras, né, nesse processo. Infelizmente, a gente, no começo da pandemia, se falou muito que o paciente operado ele era imunodeprimido, ele era população de risco. Quando, na verdade, a gente sabe que a cirurgia bariátrica tira o paciente, a gente sabe que a obesidade, sim, e a obesidade mórbida mais ainda, é o grande fator de risco, mais que diabetes e hipertensão, é o grande fator de risco para as doenças, principalmente agora o Covid, né? A mortalidade do Covid está mais aumentada com a obesidade, mais que qualquer outra doença. E mostrou-se, através, inclusive, um estudo muito recente, que a cirurgia bariátrica, o paciente operado, ele volta para os riscos da população normal. Então, um jovem que fez uma cirurgia bariátrica, a gente sabe que os pacientes jovens que tiveram a forma grave do Covid, infelizmente, junto com a maioria deles, tinha a obesidade. E quando ele emagrece, ele sai dessa população de risco e volta para a população normal. Saindo um pouco da Covid, muitos perguntam assim, o que cirurgião está fazendo aqui? Então, uma das coisas importantes que nós conversamos muito, eu e o Hélio e a Michelle, lá na formatação do livro, foi o seguinte: a gente sabe, às vezes, que muitos profissionais da área da saúde mental, eles não têm a noção do que a gente faz na cirurgia. Então, eu tive a oportunidade, eu gosto muito da atividade física e fui ver algumas palestras de professores de educação física, não a Cristina, porque ela sabe, mas de alguns grandes palestras que vão 500, me convidaram lá para participar e para ver a palestra. E, na verdade, o que eu vi foi exatamente isso, a falta de noção anatômica do que é modificado. Então, o primeiro capítulo já começa, assim, de noções técnicas cirúrgicas da cirurgia bariátrica. O que o cirurgião faz e quais são as opções cirúrgicas que ele tem. Inclusive, a gente inclui aqui no capítulo também, fala um pouquinho de endoscopia bariátrica. Michelle, é importante isso? Claro que é importante, doutor. E a gente diz que essa informação que o livro traz, ela é uma informação acessível. E então a gente tem um desafio, né, na formação de algumas especialidades, né, a área talvez da psicologia, a gente percebe esse desafio que é essa compreensão dos aspectos da doença, os aspectos cirúrgicos, como você falou, e numa linguagem que a gente compreenda.
e que a gente, claro, trabalhe com o paciente, até porque a gente trabalha com o paciente a compreensão de todo o processo e as expectativas. Então, claro que os profissionais tendo esse conhecimento traz um preparo para o paciente muito mais, né, efetivo. E só para vocês terem noção, é a única parte do livro que tem desenho. É isso, Hélio? É isso mesmo. É a única parte do livro que tem desenhos. Então, a gente desenhou. Não foi só escrito, foi desenhado, porque a intenção única desse capítulo não é formar cirurgiões, mas é repassar de uma forma fácil a leitura para quem está lendo o que é feito, o que é modificado, né? Então, existe todo um conceito em volta disso. Nem todos os profissionais da área de saúde têm esse acesso numa obra da área de saúde mental. Isso foi a ideia. Hélio, quer adicionar mais alguma coisa, hein? Sim. Eu acho que quando nós pensamos no livro, nós pensamos exatamente naquele preconceito inicial que muitos pacientes e até mesmo profissionais de saúde têm com o paciente com obesidade. Muitos pacientes chegam para avaliação psicológica e psiquiátrica dizendo, pois é, doutor, cheguei aqui na cirurgia bariátrica, não tenho mais jeito. Como se a cirurgia bariátrica fosse o último recurso para uma pessoa que não tem mais jeito a não ser cortar o estômago fora dele. Isso não é verdade. Hoje em dia a ciência mostra que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento disponível para a obesidade mórbida e é a que mantém resultados favoráveis por mais tempo. Então, além da magnitude dos resultados serem maiores, a duração desses resultados também é muito maior. Isso acontece não só porque a gente estabelece uma restrição ao trânsito da comida. Isso acontece porque a cirurgia bariátrica se comunica com a mente, se comunica com o cérebro. E é pensando em traduzir esse tipo de informação, que na literatura vem com muita complexidade, é que nós tentamos traduzir esses conceitos, não só para os profissionais da equipe multidisciplinar, mas para aquele paciente que quiser dar uma olhadinha. Acho que alguns capítulos eles são, inclusive, capazes de entender, aqueles que não têm formação médica, evidentemente, porque é um livro técnico, mas ele não é um livro completamente inacessível. Alguns capítulos são bem acessíveis, diga-se de passagem. Legal. E aqui a gente fala também no capítulo 2, onde a Aida, Marcondes Franks e André Levy falam, que eu gosto bastante, que é a parte dos aspectos determinantes culturais e psicossomáticos, quer dizer, psicossociais, quer dizer, aquilo que a gente sabe o que influencia em volta, a influência familiar, a influência de convívio, a influência do bombardeio de informação. Isso é muito bom, eu li o capítulo, transcorri, achei fantástico. E isso tem muita influência, né? A influência familiar, a influência do meio que a pessoa está, Michele. Isso é muito importante, né? Os estudos apontam que nosso paciente, os pacientes de doenças crônicas em geral, quando eles têm uma rede de apoio, que estão inseridos, que estão mudando hábitos juntos, que estão trabalhando a motivação e não aquela enxurrada de críticas, ou falar, você operou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Quando a gente tem uma família aí junto com o paciente, então os nossos resultados, sim, são maiores. Eu costumo dizer que a gente forma aí uma grande equipe, né? De um lado, profissionais, de outro lado, a família, a rede de apoio e o paciente liderando esse grupo. E isso é muito importante, a gente trazer essa família para trabalhar junto com a gente. Para dentro do tratamento, né? Eu sempre digo assim para os meus pacientes, comida que engorda não brota no armário, nem na geladeira. Existe todo um complexo em volta disso que acaba levando o paciente a isso, a provocação da reunião familiar, ou a história do aconchego desde pequeno, todas as lembranças de tudo que a comida traz para nós. Hélio, dia eu falei numa aula 10 anos atrás, e você falou para mim, você não está errado. Eu falava brincando que dizia que a melhor cirurgia bariátrica era o transplante de cérebro. E você, verdade. com o passar dos anos, nós estamos há 10 anos juntos, né? Sim. E você, com o passar dos anos, disse assim, olha, você não estava errado, vocês operam o cérebro também. E nós temos um capítulo aqui do efeito da cirurgia bariátrica sobre o sistema nervoso central. Dá uma pincelada para nós, veja,
lembrem que é uma live onde tem gente que não é da área técnica para tentar dar uma pincelada o que esse capítulo está transmitindo aí para quem está lendo. Ótimo. Esse é um capítulo que resume uma série de evidências mostrando que todas as técnicas cirúrgicas bariátricas têm uma contrapartida, têm um efeito sobre o funcionamento do cérebro. Então, grosso modo, eu sempre digo isso, né? Acho que a Michelle e o Caetano estão cansados de ouvir, mas para a nossa audiência, nós temos no cérebro, basicamente, uma área que é responsável por processar, por fazer a gente sentir prazer e recompensa com o alimento, e uma outra área completamente distinta que faz com que a gente consiga se controlar no que se refere à ingesta do alimento. A gente sabe que a obesidade enfraquece o poder das áreas cerebrais relacionadas ao controle e deixa as áreas relacionadas à recompensa muito, muito mais fortes. O que acontece, e que eu revisei nesse capítulo, são todas as evidências, através de estudos de neuroimagem funcional, de que a cirurgia bariátrica reverte esses processos. Ou seja, a cirurgia bariátrica ajuda a regular a quantidade de prazer que os pacientes com obesidade têm e os ajuda também a estabelecerem maior controle sobre os seus impulsos alimentares. Hoje em dia, existem vários estudos, são muitos, acho que tem mais de 20 estudos revisados, o que mostra que essa é uma área que está cada vez mais crescendo dentro da neurociência e a cirurgia bariátrica e da obesidade, mostrando os porquês que hoje em dia a cirurgia bariátrica é considerado o melhor tratamento para a obesidade mórbida. E assim, Michelle, eu vou passar para você o próximo também, sobre a parte de imagem corporal e cirurgia bariátrica. Isso eu sei que as psicólogas trabalham muito com isso, né? Sobre essa coisa da imagem corporal, as expectativas. Você podia dar uma pincelada para nós sobre isso daí? Sim, é algo que é construído, né? A própria imagem corporal ela é construída dentro desse ambiente cultural, desse ambiente familiar, e o paciente vem, claro, e para a gente é diferente, por exemplo, trabalhar com um paciente que cresceu, um bebê gordinho, cresceu, né, e se tornou obeso, e uma pessoa que se tornou obesa após a maternidade. Então, esse comportamento das pessoas em relação ao espelho, a reconhecer a identidade, e aí não só a imagem relacionada ao corpo físico, mas aí a questão da identidade, por exemplo, como mãe, como mulher, como profissional, enfim, a gente fala que existe uma complexidade a ser explorada. Então, muitas vezes, uma paciente mesmo que se queixa, por exemplo, da imagem corporal na frente do espelho, às vezes a queixa dela está na imagem, na parte estética, mas ela está tendo ali um reflexo de outras questões, de outros problemas que talvez ela nem identifique. Então, isso é muito importante, a gente olhando esses construtos, desmistificando, até para poder trabalhar. E, às vezes, por exemplo, eu costumo dizer, quando o paciente chega, um boom, uma queixa de ansiedade, uma queixa de estresse ou uma queixa de depressão, existe um universo ali dentro e que a gente vai trabalhar, e a imagem corporal pode ser uma delas. E a imagem corporal nova, aquela que muitas vezes a pessoa foi obesa a vida toda e ela conhece alguém que não conhecia antes, ou ela traz alguém do passado que ela sentia muito ressentimento de não ter novamente. Isso tem uma influência grande para o paciente, Hélio. O que você acha? Isso influencia muito. Isso pode ser um grande problema para algumas pessoas. É claro que o problema não é único, né? Como qualquer questão em saúde mental, ele é multifatorial. Mas imagine uma pessoa que acaba de emagrecer e não desenvolveu, ao longo dos anos em que esteve acima do peso, habilidades sociais. E essa pessoa passa a fazer parte de um circuito, por exemplo, de paquera, um circuito em que as pessoas se relacionam mais. Se ela não desenvolveu essas habilidades, mesmo estando linda, mesmo estando magra, ela pode ali encontrar uma grande fonte de angústia. Então, essa é de fato um dos problemas associados à imagem corporal, né? Existem diversos outros, evidentemente, mas eles precisam ser devidamente endereçados, né, pela equipe multidisciplinar de saúde mental.
Quando você fala de transtornos mentais, o que há em comum? Esse capítulo especial, Hélio, o que você conta aqui para nós? Basicamente, o recado desse capítulo é que a obesidade complica o diagnóstico e o tratamento de quaisquer transtornos mentais, depressão, ansiedade, distúrbios alimentares. E o contrário também é válido. Os transtornos mentais, a ansiedade, depressão, transtornos de humor, complicam o tratamento e o diagnóstico em obesidade. Então, isso é para mostrar que a obesidade ela passa a ser um peso em outras situações. Então, pacientes com obesidade apresentam quadros depressivos diferentes de pacientes sem obesidade, quadros ansiosos diferentes, transtornos do comportamento alimentar nos pacientes com obesidade são muito distintos dos transtornos de comportamento alimentar em indivíduos magros. Além dessa dificuldade diagnóstica e terapêutica, a gente tem uma questão de que os psicofármacos que são utilizados no tratamento das principais doenças psiquiátricas funcionam menos. Os remédios têm mais resistência. Exatamente, os remédios. Eles demoram mais para funcionar nos indivíduos que têm obesidade, por uma série de questões. Então, esse é um capítulo para mostrar a complexidade desse problema. Temos aqui uma participação do Ralph, contando que ele precisa fazer a cirurgia metabólica, ele fala que tem diabetes, tipo 2 a 6 anos, e que precisa ter indicação da cirurgia. A gente sabe que a diabetes também, com a obesidade, tem influência no cérebro, né? Quer dar uma pincelada, um pouquinho, Hélio, a Michele? Vamos lá, Hélio? O Ralph que está falando com a gente aqui. O diabetes é muito importante, porque no diabetes a gente costuma ter um fenômeno que se chama resistência à insulina. A resistência à insulina é quando o organismo não responde mais ao hormônio insulina. A resistência à insulina acontece no cérebro. E quando a resistência à insulina acontece no cérebro, nós temos uma série de alterações das experiências psicológicas. Hoje em dia, a gente sabe que a resistência à insulina no cérebro faz com que a pessoa tenha mais dificuldade de controlar os impulsos alimentares. E não só isso, é possível que, por conta da resistência cerebral à insulina em determinadas áreas do cérebro, pessoas com resistência à insulina vejam os alimentos até mais atraentes e mais coloridos do que eles são. Lembrando que resistência à insulina não é um fenômeno que acontece só no diabetes, mas acontece em algumas pessoas que têm obesidade e não foram diagnosticadas ainda como diabéticas. Mas a reversão da resistência à insulina, a resistência à insulina acontece no corpo todo, mas o meu objetivo de interesse principal é o cérebro, reverte inclusive a maneira como o sujeito se lembra, como ele enxerga, como ele sente a comida, como ele controla os próprios impulsos. Michele, olha aqui, ó. Pode falar, Michele, desculpe. É importante a gente colocar, né? O doutor Hélio falou dessa influência que a gente tem aí, né? Neuroquímica na pessoa que sofre, né? Com a doença metabólica, com diabetes, mas que também, por outro lado, a gente fala, olha, existe toda essa influência, toda essa relação no seu corpo, e existe agora, você tem consciência de que os seus esforços, o seu compromisso no seu autocuidado, hoje os estudos estão mostrando adesão muito mais ligada a um cuidar de si, trazendo muito mais do que seguir a prescrição, seguir as orientações. Então, o nosso trabalho vem, olha, tem toda essa questão que a doença traz, até a gente ter a cirurgia metabólica, por exemplo, que você realize a cirurgia, mas que a gente vai trabalhar as questões de comportamentos e o desafio de lidar, por exemplo, como o doutor Hélio falou, de controle de impulsos ou o próprio ambiente, né? Essa oferta que a gente tem. Então, emagrecer o cérebro também ajuda bastante. É isso? Com certeza. Então, tá. Veja, gente, nós estamos aumentando rapidamente o número de pessoal chegando agora aí, escutando o papo. Eu acho que vale a pena aqui lembrar quem está vendo agora como adquirir o livro. Consegue pelo e-mail secretaria@sbcbm.org.br. Repetindo, o livro está sendo vendido, é um preço praticamente custo da sociedade, mais o frete,
mas um preço, eu não vou falar em preço aqui, mas eu sei que o preço é baixo, depois o pessoal do e-mail vai dar, mas o e-mail está sendo vendido pelo e-mail secretaria@sbcbm.org, não é .com, gente, é .org, org.br, tá legal? Obrigado aqui, a Luciana Oliveira. Michele, eu queria te fazer essa pergunta, porque é uma coisa assim que às vezes eu sei que vocês eu escuto na minha sala, mas vocês também escutam lá na sala de vocês bastante. Tem aqui a Luciana falando assim, olha, faz 4 meses que eu fiz a cirurgia, estou acompanhando com nutricionista e psicóloga, mas eu estou frustrada porque eu perdi só 21 quilos. Né? A gente escuta muito isso, né? Não é verdade? Escuta. E daí? Então, eu costumo dizer que existe toda uma compreensão da queixa, e muitas vezes, quando a gente olha, né, o paciente está se queixando de um resultado e a gente comemorando. Eu falo que existe sempre uma questão de uns 2 lados, né? Existe o lado de todo o resgate em termos metabólicos, em termos neuroquímicos, em todo o corpo está bem e o paciente ainda se queixa, por exemplo, do resultado. E aí pode vir questões que envolvem traços de personalidade, que envolvem o perfeccionismo, uma questão de resultados, de expectativas, o que essa pessoa está buscando. Então, realmente é muito individualizado compreender essa queixa. Que eu costumo dizer que às vezes o paciente vem com uma queixa, de novo, em relação ao resultado, mas o que, na verdade, ela deveria estar se ocupando é de outras questões. E aí é outro ponto. O que eu tenho para falar para a Luciana, assim, Luciana, se você está jogando a regra do jogo com a nutricionista e com a psicóloga, esqueça a balança. 4 meses é pouco tempo. É que muitas vezes você vê alguém que fala, perdi 50 quilos em 4 meses, mas essa pessoa pesava 180 quilos. Então, a perda de peso ela é proporcional ao teu peso inicial e, às vezes, proporcional ao teu metabolismo. Se você está fazendo a lição de casa, tenha paciência, você tem até 1 ano e meio para emagrecer, melhore seus hábitos de atividade, não perca o foco, não desanime, Luciana, porque vai dar certo. Hélio, não é isso, Hélio? Nossa, com certeza, 20 quilos, 21 quilos em 4 meses é um resultado bom, não tem nada de ruim, né? Eu queria agradecer. Só ela ir no que... supermercado, pegar 4 saquinhos de açúcar, quilos, daquele grandão, carregar e ver. Muitos pacientes fazem isso de vez em quando, né? Para ter uma ideia da dimensão da quantidade, né? Da quantidade. Doutor Caetano, Oi. Você falou algo importante quando a gente olha a influência das mídias, a influência dos grupos que os nossos pacientes, né, estão expostos, até a busca de informação via Google, enfim, outras ferramentas de que expõem o paciente a realmente essa situação, muitas vezes, de comparação de resultados, que traz uma questão realmente que eleva ansiedade, enfim, e a gente olha também, né, esse uso da internet, esse acesso às informações que muitas vezes potencializam algumas emoções. E isso Exato. é algo que afeta diretamente a saúde mental. Eu sempre digo, às vezes, porque existe uma outra fase da perda de peso, onde eu falo sempre assim, vai ativar o modo inveja e vai ativar o modo dos conhecidos, né? E vai ativar o modo dos cuidadores. Você está muito magro, você está ficando feio, quando é que você vai parar? Então, eu sempre digo assim para ele, assim, olha, você tem que dizer assim, olha, quem vai dizer para mim se eu estou muito magro e estou muito feio é meu médico, a minha psicóloga e minha nutricionista, e meu preparador físico. Esses são que vão me dizer e me dar o norte. Não se preocupem, gente. A gente, como profissional da saúde, a nossa prioridade, e esse é o fundamento principal dessa obra, inclusive, é o paciente, dar para ele toda a saúde que ele possa ter durante o processo todo da perda de peso. Uma das outras coisas que eu falo para os pacientes, eu falo assim, olha, se você está mais irritado, ou se você está mais triste, ou se você está mais quieto, ou seu sono está alterado, você não precisa passar esse aperto em casa. Vem para cá, vamos falar com o psiquiatra, falar com a psicóloga, vamos trabalhar isso, porque existem maneiras de trabalhar isso, através mesmo de mudança de dieta, através de mudança de atividade física, introdução de alguns exercícios. Então, isso é muito importante, o paciente não precisar passar por essa fase de adaptação sozinho. Certo, Michele?
É isso mesmo, né? Muito importante. Legal, Isso legal. é importante, doutor Marquezine, que você falou, é a valorização do que é natural. Então, nós estamos falando que é natural sentir tristeza, é natural sentir frustração, nível de ansiedade. Isso que a gente também vai olhar, o que é natural e aquilo que talvez está sobrecarregando. Exatamente. E a equipe está preparada para isso. Uhum. Está vindo mais pergunta aqui. Que o pessoal da comunicação está me lembrando também que está vendendo pelo WhatsApp da sociedade, que é o 011, São Paulo, 011 99477 9049. Repetindo, 011 99477 9049. Gente, só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, lá tem toda a informação. A gente tem aqui também, já informando, que tem muitos psicólogos e psiquiatras aqui acompanhando. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem com a gente. Tenho certeza que vocês vão adorar isso aqui. Eu estou lendo com mais carinho agora, participei da revisão, fiz a revisão toda, agora eu estou lendo mais devagar para curtir um pouquinho o livro, porque a revisão é uma coisa correria, a gente vai atrás de erro de português, erro de formatação, erro, né? Muitas vezes a gente tropeça por cima da informação, mas eu, como um dos editores aí. A Seleni fala aqui que ela, Almeida, fez cirurgia há 10 anos, perdeu 55 quilos e durante 9 anos ficou sem ganhar peso. E há 1 ano começou a ganhar peso. Mas mesmo tomando um dos medicamentos, que é a sibutramina, não está conseguindo perder o peso porque trabalha sentada. É importante, o reganho de peso é um tema importante, acho que tem aqui, esse tema é abordado aqui várias vezes, e nessa parte eu gostaria muito que vocês falassem o quanto a parte psicológica é importante, o acompanhamento. Eu falo sempre assim, um dos dois principais fatores, assim, com o passar dos tempos, você acaba aprendendo o que você pode, o que você não pode, o que você deve comer ou não. Mas o apoio da parte psicológica e a atividade física são fundamentais na manutenção de peso. Eu gostaria que o Hélio começasse falando e depois a Michele dá uma pincelada também sobre o mesmo assunto. O reganho de peso após a cirurgia bariátrica, que a gente chama de recidiva da obesidade após a cirurgia bariátrica, é um tema recorrente nesse livro. Acho que não existe um capítulo que não fale de reganho de peso, porque o pior desfecho da cirurgia bariátrica é o reganho de peso. Existem vários desfechos desfavoráveis que a equipe multidisciplinar está preparada para atender, para acolher, para diagnosticar e para tratar. Mas, normalmente, o reganho de peso tem uma série de explicações. Do ponto de vista de saúde mental, a gente sempre examina a relação que o indivíduo tem com a comida. A comida pode ser um bom parceiro naquele momento em que a gente está com insônia. Muitas pessoas comem porque, ao comerem, elas se sentem mais relaxadas e ficam preparadas para dormir. Isso é muito comum nos portadores da síndrome da alimentação noturna. Muitas pessoas passam a comer para aliviar sentimentos aversivos, sentimentos desagradáveis. É o que a gente chama de comer emocional. Algumas pessoas, elas se sentem verdadeiras dependentes de comida. Muitos pacientes dizem para mim com essas palavras: doutor, eu sou viciado em doce, eu sou viciado em bolo de chocolate, como eu já ouvi uma pessoa dizendo. E, de fato, embora seja um tema bastante controverso do ponto de vista científico, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Alguns pacientes se sentem viciados em comida, e talvez eles sejam viciados em comida. Eu acho que uma das grandes inovações do nosso livro é que nós temos 3 capítulos escritos especialmente para orientar os profissionais de saúde mental acerca desses problemas. Existe um capítulo que se chama Compulsão Alimentar, que é um capítulo que tenta tratar esse termo, que é um termo extremamente genérico e altamente inespecífico. Todo mundo fala, ele tem compulsão alimentar. É um capítulo que pergunta, mas o que é compulsão alimentar? Qual que é a diferença de impulsividade, de compulsividade? Quais são os transtornos do comportamento alimentar que cursam com compulsividade? Como é que a gente pode diagnosticar e saber que uma pessoa é compulsiva? Nós temos um outro capítulo sobre comer emocional, como identificar alguém que come emocionalmente. Muitos pacientes comem para aliviar sentimentos
desagradáveis. E parece que existe uma parcela dos pacientes que comem para minimizar a excitação de sentimentos positivos, agradáveis. E temos um outro capítulo que fala especificamente sobre vício em comida. Então, eu acho que isso é uma coisa inédita em livros de saúde mental, da interface comportamento e obesidade e cirurgia bariátrica, porque, pelo menos, eu nunca vi. São capítulos que tratam de assuntos que estão na boca das pessoas e principalmente dos pacientes. Essa era uma preocupação. Escrever capítulos usando muito do linguajar do paciente. Né? Nesses 10 anos de experiência com pacientes bariátricos, a gente tem ouvido muito essa história do eu sou viciado, quando eu estou triste eu como, quando eu estou feliz eu como, quando eu como eu perco o controle, eu preciso comer para dormir. Então, pensando nos pacientes e também nos profissionais de saúde mental envolvidos com tratamento cirúrgico da obesidade, é que a gente escreveu esses capítulos. Michele. E o doutor Hélio, né, falando, a gente busca, e é interessante porque às vezes o paciente às vezes ele já vem com um diagnóstico ou que ele leu, ou que alguém deu, ou enfim, ele vem geralmente com um diagnóstico, às vezes a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa tentar explicar o que é natural, o que é transtorno, como é que a gente trata, e geralmente essa dobradinha da psicologia, da psiquiatria, ela é fundamental, porque enquanto ele está lá num processo, cuidando, identificando o diagnóstico, tendo aí auxílio medicamentoso, nós vamos trabalhar o dia a dia, porque muitas vezes a medicação, a própria comida, ela vai estar lidando com os sintomas e a gente vai buscar outros fatores. Por exemplo, um fator que nós temos, e nós temos uma escala, alguns instrumentos olhando, que são as estratégias de manejo de estresse. Então, nós temos pacientes que muitas vezes vão usar a comida ou a bebida como forma de manejar estresse, como forma de enfrentar o dia a dia, ou pacientes, por exemplo, que podem ser viciados até em trabalho e voltam a hábitos, por exemplo, fazendo 2 refeições por dia. Isso a gente vai tentar olhar com bastante cuidado, fazendo essa diferença, porque a perspectiva de tratamento é diferente. Um paciente, por exemplo, que volta a hábitos antigos e um paciente, seja, né, fazendo 2 refeições ao dia, por exemplo, ou aquele paciente que volta com comer emocional, como o doutor Hélio falou. Muito bom, muito bom. O Hélio falou de impulsividade e compulsividade, Hélio. Eu não vou tirar a surpresa de quem vai ler o livro. Você já falou que tem e perguntaram aqui a diferença entre os dois. Basicamente, Hélio. Basicamente, impulsividade é a dificuldade que uma pessoa tem de deixar de começar alguma coisa que ela sabe que não vai ser boa para ela. Então, você tem ali um bolo de chocolate muito apetitoso, o indivíduo mais impulsivo ele não consegue resistir à tentação de comer um pedaço daquele bolo. Já o indivíduo compulsivo é aquele indivíduo que, uma vez que começou o bolo, não consegue parar de comer. Então, a compulsividade é a dificuldade de interromper um comportamento que já foi iniciado. Então, legal. Grosso modo, essa é a diferença. Muitos pacientes são impulsivos e compulsivos. Alguns mais impulsivos, outros mais compulsivos. Eu queria agradecer a Alessandra Franco, que ela está falando assim, que bariátrica é o somatório de boa alimentação, reeducação alimentar e o exercício físico, e aí sim tem o sucesso pleno do resultado. Eu concordo com ela, o acompanhamento da cirurgia feito pela equipe multidisciplinar é fundamental. A Dani Bassetti, minha paciente, que disse que operou em 2015, perdeu 50 quilos. Dani, muito obrigado por postar aqui. Eu fico feliz pelo teu sucesso, Dani. O sucesso dos nossos pacientes faz o nosso dia melhor no final do dia, quando eles voltam muitas vezes agradecendo e agradecidos. A gente sabe que nós somos pequenos pedaços de quebra-cabeça ao redor da peça central, que sempre é o paciente, né? Aqui tem uma pergunta falando sobre busca ativa dos pacientes. Isso é uma coisa que há muitos anos os centros de cirurgia bariátrica, os centros que trabalham com isso, sempre buscam se comunicar com os pacientes, mesmo aqueles que somem. Hoje os sistemas que você tem, que não é mais no papel, na fichinha, é tudo eletrônico, a gente tem muito controle sobre isso. Isso é importante buscar o paciente, e eu queria falar com vocês sobre isso. Muitas vezes nós temos 2 situações. O paciente que acha que não precisa mais
então eu queria que nós falássemos um pouquinho da cronicidade da doença, né? E o paciente que tem vergonha de voltar, né? Michele, quer começar a falar? Quando a gente fala desse trabalho de busca ativa, né, e falando em doenças crônicas, a gente vê esse desafio, principalmente que a gente está falando de uma doença crônica que exige um automonitoramento e que muitas vezes hoje a gente pode usar recursos desde uma pesquisa survey, né, enviada por WhatsApp, então isso tem ficado mais acessível, porque eu lembro quando a gente fazia por telefone, que a gente buscava o paciente, mudava de telefone, enfim. Então, realmente, a criatividade, junto com todo o processo de marketing que envolve os serviços, para alcançar esse paciente. E muito importante, eu vejo, nós também, profissionais, conseguimos deixar chegar a nossa informação. Por que continuar com a equipe é importante? Que tipo de questões ele pode estar vivenciando, que ele pode vivenciar? Então, quando eu penso em busca ativa, eu sempre penso, poxa, nós precisamos estar à frente, levando informações de qualidade, como o espaço do Bari Live, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, para que o paciente, sim, é importante eu manter esse acompanhamento. Legal, legal. Hélio, tem um capítulo que fala sobre psicofármacos, né? Os remédios para os pacientes que voltam a ganhar peso. Nesse capítulo é comentado também sobre medicamentos que engordam, que Sim. fazem ganhar peso. Essa é uma preocupação que a gente tem. Eu me tornei aluno do Hélio, há 10 anos sou aluno dele aí nessa área, e uma das coisas do meu questionamento, sempre com os pacientes, é perguntar que medicamentos faz uso, e quando aparecem medicamentos psiquiátricos ou outros medicamentos que a gente sabe que faz ganhar peso. Hélio, quer dar uma transcorrida sobre isso aí? Sim, existem muitos medicamentos usados em psiquiatria que estão associados a aumento de peso, por uma série de razões. Alguns desses medicamentos, eles aumentam, melhoram a experiência de prazer de alguns alimentos. Então, eu sempre digo que comer chocolate é bom, e comer chocolate tomando alguns antidepressivos é a melhor coisa do mundo. Então, eles melhoram a experiência de recompensa dos alimentos. Talvez até porque melhoram a depressão, ok? Mas existem algumas evidências que mostram que alguns psicofármacos podem mudar, inclusive, a taxa de metabolismo basal, que é aquele metabolismo, aquele gasto de energia que a gente tem quando está em repouso. Então, alguns psicofármacos podem diminuir essa taxa de metabolismo basal, prejudicando mais a perda de peso. É claro que cabe ao psiquiatra saber qual que é o melhor remédio para alguns pacientes. Alguns pacientes, por exemplo, precisam tomar lítio. O lítio é padrão ouro de tratamento de transtorno afetivo bipolar. Alguns pacientes, se você suspender o lítio, eles podem ter uma série de consequências comportamentais muito severas. Mas o lítio é uma das medicações obesogênicas. Então, cabe aí o desafio ao profissional de saúde mental e ao profissional de saúde mental trabalhando com cirurgia bariátrica administrar bem o lítio. Eu tenho vários pacientes usando o lítio que não ganharam peso. Talvez por uma série de razões pessoais, corporais dele, mas com certeza são pessoas que tomaram cuidado com a alimentação, que tomaram cuidado com o automonitoramento, tomaram cuidado... Atividade física, né, Hélio? Atividade física ajuda muito esses pacientes na parte no pós-operatório, a parte emocional. Eu acho que atividade física... Atividade física hoje em dia tem o mesmo lugar da medicação no tratamento da maioria dos transtornos psiquiátricos. Então, ela ocupa o mesmo lugar. A atividade física hoje em dia é considerado também padrão ouro em tratamento de depressão, de ansiedade, de transtornos de humor em geral. Um outro assunto que está caindo bastante aqui é a dependência do álcool, ligado à cirurgia bariátrica. Eu acho que isso é um assunto para uma hora inteira, mas vamos falar aqui 5 minutos, por favor. No máximo, cada um aqui vai falar sobre isso, porque é um assunto importante, mas acho que a gente não pode fugir desse assunto. Vamos lá, Hélio. Bom, a gente tem uma ideia intuitiva, popularizada, de que a cirurgia bariátrica fabrica dependentes de álcool. Isso não é verdade, ok? Para você fabricar um dependente de álcool, você precisa de múltiplos nutrientes além de uma cirurgia. Você precisa de múltiplos... desculpe, não nutrientes. A fórmula para construir um dependente químico começa lá no DNA, né?
Então, você tem que ter uma propensão genética, filhos de pessoas com dependência de álcool têm maior propensão, você tem o ambiente onde se desenvolveu a infância, você tem o traço de personalidade. 7% dos indivíduos que fazem cirurgia bariátrica passam a ter algum tipo de problema relacionado ao uso de álcool. Desses 7%, a imensa maioria já apresentava algum tipo de problema com álcool antes da cirurgia, por isso que é importante a gente investigar. Eu gosto muito de frisar isso. Problema de álcool. Paciente com maior risco de dependência de álcool depois da cirurgia é um paciente do sexo masculino, tá? Então, os homens têm maior risco. É um paciente que já tinha um histórico de beber problemático antes da cirurgia e tinha um histórico de uso recreativo de outras substâncias, maconha, nicotina, cocaína. Então, esse é um paciente de risco, é um paciente que precisa ser adequadamente tratado, precisa ser adequadamente monitorado antes e depois da cirurgia. Michele. Doutor Hélio falou e um grande desafio que na nossa área a gente não tem um exame, né? O paciente não vai fazer uma ressonância, ele não vai fazer um exame, um hemograma para a gente ver o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vive. Então a gente parte do autorrelato dele. Muitas vezes o paciente vem para a gente com medo de, se ele contar as questões que ele vive, por exemplo, o consumo, o uso de álcool, ele pode ser, que a gente chama, né, reprovado, ele não vai ter o laudo, isso pode atrapalhar os planos dele. Então, eu costumo dizer que o nosso papel é acolher o paciente, reforçar num espaço como esse, nós não estamos para julgá-lo, assim como ele não vai esconder lá os outros exames dele, a gente vai pedir, olha, compartilha aqui o que você vive, para que questões como essa a gente já poder iniciar um tratamento e, claro, a gente monitorar no pós-operatório. Então, existem algumas questões, por exemplo, que não são identificadas no pré-operatório e muitas vezes, foi a cirurgia. Não, muitas vezes realmente não foi identificado, foi omitido. Eu costumo dizer que trabalhar com a família nesse momento é interessante porque a família às vezes fala. Então, eu particularmente vejo estudos mostrando que a família, quando participa também num espaço, numa questão como essa, pode ser promotora de saúde. Perfeito, perfeito. Outra pergunta aqui, a Marta está perguntando aqui para nós que ela operou no hospital e se ela pode mudar a equipe multidisciplinar ou a equipe para acompanhá-la. Marta, pode sim e deve, se você não está feliz. Eu falo sempre para minhas pacientes antes de operar, a única pessoa que você tem que gostar aqui na clínica sou eu, porque senão você não opere comigo. O resto do pessoal, você pode falar, olha, não gostei desse, não gostei daquele, a gente vai indicar outro profissional, não existe restrição. O mais importante, acho que a mensagem mais importante é não abandonar o acompanhamento. Concorda, Michele? Concordo. Isso é importante. Eu costumo dizer que o paciente casa com a cirurgia. Me desculpe você, doutor, você casou com a sua cirurgia. Você mudou de cidade, de estado. Claro que hoje a gente tem a internet que facilita, mas tem isso. Às vezes ela não está satisfeita, vai buscar, sei lá, uma outra forma de treino, vai trabalhar, por exemplo, uma questão a outra, né, em termos de conjugalidade, em termos de casamento, e quer deixar o profissional, porque custear, por exemplo, é complicado. Então, o compromisso é pessoal com você. Então, sim, eu sou a favor da pessoa buscar essa assistência. Hélio. Até porque uma das variáveis mais seguramente associadas ao sucesso da cirurgia bariátrica é a adesão ao tratamento multidisciplinar. Independentemente de qual linha, de onde ele aconteça, você tem que encontrar a melhor equipe multidisciplinar, aquela com quem você mais simpatiza, aquela com quem você mais fecha, com quem você mais se adequa e ficar com ela. Isso daí é um dos marcadores de sucesso da cirurgia bariátrica. A imensa maioria dos pacientes que operaram há mais de 10 anos e que mantêm uma perda consistente de peso ao longo desse tempo, são pacientes que estão ali conosco. A cada 3 ou 4 meses eles estão ali com a gente, conversando, dando a cara a tapa. De vez em quando a gente tem que dar uns puxõezinhos de orelha, mas funciona muito bem. Eu acho que, e eu até tenho uma outra paciente aqui que ela fez um comentário que ela falou assim, reganho de peso é um fantasma de todo cirurgião, de todo bariátrico, desculpa, cirurgião não. Reganho de peso é um fantasma de todo bariátrico. Ela falou assim, ela pessoalmente tem certeza disso. Assim, Alessandra, o que é que eu posso falar para você? Assim,
Eu acho que os 25 anos que nós estamos trabalhando com pacientes bariátricos, o Hélio está comigo há 10 anos, muito me ensinou a dividir a minha responsabilidade. Lá, 25 anos atrás, o cirurgião bariátrico ele era um cirurgião, então ele tinha aquele conceito, tem pedra na vesícula, tira a vesícula, tem apendicite, tira a vesícula, tira a apêndice, tem uma doença no estômago, tira um pedaço do estômago. E nós, na época, entramos na cirurgia bariátrica, não, vem aqui que eu vou tirar a tua obesidade. O tempo nos ensinou que este é um barco que tem 2 remos, onde eu estou em um remo de um lado, com a equipe multidisciplinar, e o paciente está no remo do outro lado. E se um dos 2 parar de remar, o barco fica dando voltas. Então, tem que os 2 remos estar remando juntos, sempre em uma direção. Então, não o paciente abandonar o tratamento, isso é importante que nós falamos do paciente fazer o acompanhamento, como nós também não negarmos jamais o atendimento adequado e nos obrigarmos a aprender. A atualização de conhecimento é o melhor que nós podemos fazer para o nosso paciente. Eu acho que essa obra ela traz essa mensagem em todos os pontos. E, finalmente, Hélio, eu tenho um capítulo aqui para você saber, nós já estamos quase na parte final aqui, tem poucos minutos para a gente encerrar, mas tem um capítulo aqui que você fala assim, além do laudo tradicional. Quer dar uma transcorrida aí? Nós temos muitos profissionais vendo aqui. Você dá uma transcorrida para nós aí sobre esse capítulo. Esse capítulo, eu fiz questão de manter o título além do laudo tradicional, porque o que o laudo tradicional pede para o profissional de saúde mental fazer quando avalia um paciente? Dizer que o paciente tem condições de entender o significado e a magnitude do procedimento a que ele vai se submeter. Vou dizer uma coisa que eu sempre digo, né? Dificilmente, nesses 10 anos trabalhando com você, Caetano, eu vi um paciente que não tinha condições de entender o significado da cirurgia bariátrica. Então, o meu papel é outro. O meu papel é um papel que abrange não só compreender como a obesidade começou naquele indivíduo, como ela se perpetuou naquele indivíduo, mas quais são as estratégias que esse indivíduo vai ser capaz de desenvolver para lidar, por exemplo, com a frustração de não poder comer depois, que traços de temperamento ele tem e que podem ser utilizados a favor dele no momento em que ele vai estar tentando mudar os hábitos de vida. E, principalmente, motivar esse paciente, porque eu sempre digo para os nossos clientes ali, eles não são culpados de serem obesos. Ninguém é culpado por ser obeso, apesar da nossa sociedade ainda ser muito obesofóbica e dizer que o sujeito fica obeso porque escolheu. Não, o ser obeso não é uma escolha definitivamente. Agora, a responsabilidade por qualquer tratamento médico é do indivíduo, e ele está ali para dividir essa responsabilidade conosco, mas tem a parcela dele também. Então, o nosso papel é esse. Nesse capítulo, Caetano, eu dou uma série de dicas acerca da avaliação dos pacientes bariátricos, além do laudo tradicional. Quais são as maneiras de investigar determinadas coisas que podem atrapalhar o paciente depois da cirurgia, particularmente aqueles comportamentos alimentares disfuncionais que, em indivíduos portadores de obesidade, são diferentes, por exemplo, dos comportamentos apresentados pelas pessoas com bulimia clássica. Então, é isso que eu esmiuço nesse capítulo. Perfeito. Michele. Doutor Hélio falou algo que é muito importante. Quando a gente olha para o nosso modelo de saúde, a gente costuma dizer, olha, vivemos um processo saúde-doença. A gente nunca está isento de questões, né, envolvendo a saúde, assim como a gente também nunca está isento de nenhuma doença. E quando a gente olha, trabalha com o paciente, né, olhar para esses aspectos promotores de saúde, olhar para aquelas capacidades que ele tem, isso é trazer para ele esse olhar e esse trabalho com esses aspectos, porque muitas vezes a gente só fica naqueles aspectos negativos e não trabalha os aspectos positivos. Então, a gente tem estudos mostrando a psicologia positiva, nós temos construtos, por exemplo, resiliência, autoeficácia, uma gama de trabalhos trazendo essa evidência que a equipe multidisciplinar vai olhar, assim como as questões, claro, de motivação, que ela muda, e a gente está ali para trabalhar junto com o paciente. Então, isso é muito importante. Thaís Lopes, psicóloga, perguntando aqui se o livro aborda o tratamento das distorções de imagem corporal durante o emagrecimento pós-cirurgia. Tem alguns capítulos e tem um específico sobre isso, mas tem vários pontos aqui que isso é falado bastante, né, Hélio?
Sim, sim. Tem um capítulo específico sobre imagem corporal e tem algumas dicas sobre tratamento. Pessoal, infelizmente, faltam 4 minutos para acabar. Eu queria novamente agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, minha casa, eu já tive à frente dela, mas nunca deixei de ficar nos bastidores aí torcendo e trabalhando por ela. E esse livro, para mim, é uma honra poder ter participado dele na parte como editor, e na parte de correção, e na parte de alguns capítulos. Mas eu queria agradecer muito a sociedade pelo apoio, o atual presidente, o Marcos Leão, que continuou nos apoiando aí. Parabéns ao Dr. Fábio Viegas, o próximo presidente, que acabou de assumir, que são meus irmãos, meus amigos aí, gente que se importa muito com a sociedade. E queria agora reforçar os últimos 3 minutos que o livro pode ser adquirido novamente pelo e-mail secretaria@sbcbm.org.br, então é .org.br, e ou pelo WhatsApp 011 99477 9049. Repetindo, 011 99477 9049. No site da sociedade, sbcbm.org.br, sem dúvida vai ter lá um link para vocês poderem ter acesso também à compra do livro. Eu queria agradecer novamente também aos psicólogos, psiquiatras e profissionais da Coesas que estão nos seguindo aqui e dar boa noite a todos. Obrigado por emprestar na sua casa, na vida de vocês, essa horinha, e espero que a gente não tenha decepcionado vocês. Eu estou acabando essa live muito feliz, eu estou recebendo muitas mensagens, nós estamos no Instagram e no Facebook, está realmente com bastante audiência lá. Boa noite, Hélio. Boa noite, Michele. 1 minutinho para cada um de vocês. Hélio. Olha, Caetano, eu me lembro direitinho do dia em que você me chamou na tua sala, né? A gente, além de trabalhar junto, a gente tem uma relação de afeto, de amizade, e falou para mim, Hélio, você não quer se envolver nesse projeto, né? Então eu quero dizer isso publicamente. Acho que foi um presente que você me deu, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e o presidente, Dr. Marcos Leão, acabaram endossando, né? E foi muito bom, porque um livro dá muito trabalho, mas um livro faz a gente pensar numa série de coisas. Quando você escreve, se organiza, você pensa nos atendimentos e você reformata algumas condutas que você tem. Então, eu quero agradecer a todos, mas particularmente para você, que eu acho que é o idealizador dessa obra, né? E você me passou o bastão para tocá-la e o resultado é daqui hoje. Michele. Bom, quero falar que parte agora, né, desse grande processo é trazer essa obra viva, que as pessoas consigam adquirir o livro e daqui, claro, a gente possa ter inspiração para outras obras, e isso é muito importante. A gente está falando o estudo, como você falou, ele é vivo, ele é contínuo e a gente realmente precisa, então, que as pessoas adquiram o livro, que elas possam trazer suas contribuições, possam se inspirar e também escrever, como o doutor Hélio falou, né? Nem todos talvez consigam ter sozinhos escrever, mas quando se junta numa grande sociedade, como é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que apoia projetos como esse, a gente está aí falando de juntos a gente sim consegue ter um trabalho de qualidade, desde pensando na equipe multidisciplinar, quando a gente pensa na sociedade. Agradeço e parabenizo a todos pela obra. Boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigado, Até mais. pessoal. Tchau, tchau.